Eu tenho certeza que se você pensar agora no livro jovem adulto, ele vai ser internacional. Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto e esse é um videozinho pra gente parar pra pensar de novo, dessa vez sobre livros jovem adultos. Nossas maiores referências desse gênero são de fora e é bem comum a gente ver 5 livros jovem adultos pra você ler, 5 autores jovem adultos pra você conhecer e não tem nenhum livro brasileiro ou autor brasileiro no meio dessas listas. São livros aí com uma estrutura um pouco mais simples, mas que podem explorar e muito e que conversam muito com o público mais jovem, que podem explorar essa questão de adolescência, de amadurecimento, de evolução, de se conhecer. E são livros que geram essa identificação com quem tá passando por isso e com quem já passou por isso. Então, por que pra nós, brasileiros, é bizarro pegar um livro que se passa no Brasil? Conversando aí com algumas pessoas, o que eu notei é que livros que têm o sistema de ensino lá de fora, o clima lá de fora, é muito mais natural pra nós do que um livro que se passa no Brasil. Um livro que, se tiver uma escola no meio dele, essa escola vai ter férias em janeiro e não vai ter armários nos corredores. Como eu comentei lá no vídeo com o Gustavo Ávila, autores brasileiros têm tanta capacidade e merecem tanto respeito e visibilidade quanto autores internacionais. E quando nós estamos falando de jovem adulto, essa regra não precisa ser diferente. Muitos livros jovem adultos que nós temos aqui no Brasil são tão bons quanto os livros jovem adultos que nós recebemos lá de fora. E para me ajudar no papo de hoje, eu conversei com a Roberta Spindler. Se você não sabe quem é a Roberta Spindler, meu amor, é nada mais, nada menos do que a autora da distopia A Torre Acima do Véu. Muita gente já leu essa distopia, todo mundo ama essa distopia. Eu nunca vi uma pessoa falar mal dessa distopia, e brasileiríssima e queridíssima e sensacional essa pessoa que é Roberta. Para você que não conhece A Torre Acima do Véu, esse livro se passa num futuro onde os países já foram um pouco dissolvidos e todo mundo é dividido em blocos. Então aqui onde é o Brasil seria a União Latina e uma grande catástrofe aconteceu e esse lugar foi inundado por uma névoa e agora toda a população habita o topo dos prédios, que é onde essa névoa não está. Então tá todo mundo morando nas alturas. O legal desse livro é que o processo de pesquisa da Roberta foi criar essa comunidade bem latina que tem bem a nossa cara. Os personagens falam essa mistura de português com espanhol e a todo tempo no livro nós temos referências de lugares que é bem mais fácil para nós identificar que lugar que é esse, porque é bem mais próximo da gente. O nome do lugar que esses personagens estão se chama Rio Aires. Eu não sei pra você, mas pra mim imaginar um lugar chamado Rio Aires é muito mais comum, mais fácil e muito mais natural do que imaginar um lugar, sei lá, Sydney, Central Park, lugares que eu não conheço. Pensar nessa protagonista mulher e latina é muito mais próximo de mim do que alguém que vive na neve. E esse foi outro ponto muito legal que a Roberta comentou comigo durante a nossa conversa. Essa importância de você ter um personagem que realmente tem um ponto de contato com aquele leitor ali. Personagens que vão ser perfeito e imperfeito, que vão ser mais palpáveis, que vão ser mais parecidos fisicamente, que vai ter mais diversidade ao redor dele, assim como nós temos aqui no Brasil. A literatura jovem adulto tem muita força no Brasil. Eu acho que é um dos gêneros preferidos de muita gente. Eu acho que todo mundo acaba uma hora ou outra recorrendo à literatura jovem adulto, porque são leituras muito gostosas de serem feitas. E a Roberta, com A Torre Acima do Véu, prova como aqui no Brasil nós temos belíssimos e excelentes escritores desse gênero. É aquele livro que vem com essa ideia de passar um conhecimento, de gerar identificação, de ser aquele ponto assim de, cara, eu entendo o que você tá passando porque eu tô passando por isso também. E por que não esse livro também não ser um ponto de representatividade, de diversidade e um ponto de conexão muito mais forte entre leitor e personagem? Então, gente, é uma barreira tão fácil da gente quebrar, é uma pedra do sapato tão fácil da gente tirar. Nós temos aí a Roberta, Renata Ventura, o Bruno Miranda, o Edu Silto. Nós temos tantos autores que estão escrevendo esse tipo de literatura aqui no Brasil e me parece que a gente não tá sabendo aproveitar isso ainda. Parece que a gente tá meio ali, não sei se compro, não sei se não compro. Porque se você for conversar com os altos críticos da alta e pomposa literatura, eles não vão falar muito de gênero jovem adulto, tá? Eles não estão muito ligados nisso. Então quem faz esse gênero acontecer somos nós. E de novo, nós temos muita importância. Mais um vídeo que a gente chega à conclusão de que nós, leitores, temos muito poder perante ao mercado. Então cá estou eu fazendo mais um videozinho de 5 minutinhos para falar para você dar uma chance para esses autores. É um gênero que a gente consome muito
É um tipo de literatura bem nova, que dá para inventar muita coisa, que tem muito para se renovar, a gente tem muito para consumir desse gênero ainda e tem muita gente boa fazendo isso aqui no Brasil. Então vamos mudar um pouquinho esse nosso hábito e, pelo amor de Deus, que escolas brasileiras sejam mais naturais para nós do que uma escola americana e que um livro que traga uma economia, uma política e um tipo de sociedade brasileiro seja bem mais comum para nós do que um livro que tenha uma coisa que a gente não conhece ou que a gente só vai conhecer daqui pra frente ou que a gente não consegue bolar muito bem. A Roberta Spindler vai estar na Bienal do Livro, então fica de olho. Ela é uma pessoa incrivelmente acessível, ela sempre conversa com os leitores dela, então aproveita. Se você ainda não tem a Torre Acima do Véu, deixa pra comprar lá na Bienal, já sai de lá com um autógrafo, com um abracinho, com uma fotinho, já troca uma ideia com a Roberta. Se você quiser comprar o livro antecipadamente, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lembra que se você comprar por esse link aqui, você ajuda um pouquinho o canal. Eu queria deixar o meu imenso, e eu boto muito imenso no meio desse imenso, obrigada a Roberta que conversou comigo. A nossa conversa foi super rapidinha, mas ela é incrivelmente acessível, eu já falei isso aqui, uma pessoa incrivelmente talentosa, super gostoso conversar com ela, e um momento que pra mim foi de novo muito enriquecedor. Eu tô adorando esse projeto, eu tô adorando conversar com esses autores, eu tô sentindo que eu vou me mudar muito como pessoa conversando com essas pessoas. Então muito, 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 muito obrigada a Roberta. E me deixa aqui embaixo quais outros autores de jovem adultos a gente tem que conhecer, que eu não falei ainda aqui, mas que nós temos que todo mundo conhecer. Compartilha esses nomes com nós. Lembra que a nossa conversa continua em todas as redes sociais com a hashtag Leão Nacional. A gente se vê por aí. Beijos e tchau!